estava observando Estevão, mas Cornélio foi algo extraordinário. Por quê? Porque Estevão era um povo judeu, mas Cornélio não. Cornélio não tinha esse direito, mas quando ele começa a obedecer a palavra de Deus, o direito é dado para ele. Quando eu começo a obedecer a palavra de Deus, o direito que a palavra de Deus dá para todo judeu ser curado, liberto, cheio da graça e salvo, também me dá esse direito quando eu começo a guardar e obedecer a palavra de Deus. A Bíblia diz agora que o anjo chega anunciando, dizendo: Cornélio, nos céus foram ouvidas as tuas orações e foram vistas as tuas esmolas. Caridade. Então agora tu vai e manda chamar a um certo varão chamado Simão, Pedro, e ele vai te instruir então o que tu tens que fazer. Aleluia. Então Cornélio estava fazendo tudo aquilo, mas ele ainda não tinha uma revelação plena da palavra de Deus, orientação direta do próprio Deus do que ele deveria fazer. Então a Bíblia diz que nesse momento o próprio Deus envia um anjo, porque eles não tinham comunicação, os gentios não tinham comunicação com os judeus. Por quê? Porque a Bíblia diz que os judeus então consideravam os gentios como pessoas impuras, imundas, não é? E a gente já citou o capítulo 15 do Evangelho de Mateus, a mulher cananeia, não é? Glória a Deus. Pessoas imundas, impuras, que não tinham contato com o povo judeu, que não tinha aquela separação. Estou falando da circuncisão. Eles não eram circuncidados, então eles não poderiam ser um povo santo separado. Mas agora o anjo está dizendo para Cornélio: olha, manda chamar a um judeu, Simão Pedro, e ele vai te dizer o que tu tens que fazer. Que obstáculo tremendo existia entre os dois povos. Era igual judeu com os samaritanos. Eles não se ligavam, não se davam, isso mesmo. Até parece os dias de hoje, né, irmãos? E todos eles estavam procurando buscar a melhor forma de adorar a Deus. Samaritanos e judeus, eles procuravam o lugar certo para fazer o seu sacrifício de adoração a Deus, mas eles não conseguiam se unir para adorar um Deus só. Até parece o dia de hoje, cara, nós estamos vendo isso hoje, não é? Parece que nós estamos presenciando o que já aconteceu. Todo mundo está buscando um lugar de adorar, todo mundo quer buscar a melhor forma de adorar, mas ninguém quer se unir juntos para adorar o nome do Senhor. Tem pessoas que puxam para a esquerda, outros puxam para a direita: eu vou fazer do meu jeito. Outro diz: não, eu não vou fazer assim, eu vou adorar Deus do meu jeito. Outro diz: não, só tem um jeito de adorar a Deus, em espírito e verdade. Não é do teu jeito nem do meu, tem que ser do jeito de Deus, em espírito e verdade. E a Bíblia diz que quando o anjo envia essa mensagem, ou traz essa mensagem para Cornélio, Cornélio não perde tempo. Ele pega então os seus servos e envia então até onde Pedro estava, não é? Região onde eles estavam, entre Jope e algumas áreas que eles estavam trabalhando, evangelizando. Pedro na verdade estava correndo e levando a palavra de Deus. E a Bíblia diz que esses mensageiros saem e vão atrás de Pedro. E Pedro está lá. Ele está lá. Já tinha chegado na casa de repouso. Diz que ele estava num quarto acima, ou seja, no segundo andar. Parou para descansar. Estava esperando então que o dono da casa, ou o proprietário, ou os cozinheiros fizessem o alimento para ele se alimentar. Estava com fome, trajetória da caminhada, evangelismo, pregando o evangelho. E a Bíblia diz que ele sobe no quarto para descansar um pouco, esperando então que o alimento fosse preparado. E a Bíblia diz então que naquele momento Deus determina de se revelar. Por quê? Porque ele estava numa espécie de jejum de consagração. Então ele ia subir no quarto para dobrar o joelho e apresentar o sacrifício, ou seja, ia apresentar o jejum e oração, e ele ia se alimentar e seguir viagem. Foi naquela hora que o Espírito Santo de Deus determinou de se revelar. Foi naquele momento. A Bíblia diz que então Pedro lá naquele quarto onde ele estava, e ele está indo agora para a oração, e de repente parece que entra num êxtase, e a Bíblia diz que ele é tomado, ele entra num transe. A palavra na Bíblia é transe, pelo menos na minha, não sei na tua. Ele entra em transe, quer dizer, ele está saindo fora do seu sentido normal. Deus está tentando tomar o espírito de Pedro para trazer uma revelação que Pedro precisava receber, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então ele entra na oração e Deus chega junto a hora que Pedro se coloca na oração. E a minha Bíblia diz que Pedro está entrando num transe, ou seja, ele está sendo tomado no estado de espírito para poder ouvir e ver o que Deus tinha para revelar para ele. E a Bíblia diz que nesse momento Deus começa a trazer uma visão.
Abruptos Rex, abre-se o algo nos céus, e de repente Pedro olha dentro daquele lençol, está vendo tudo quanto é tipo de animal que poderia ser abatido para o alimento, mas ele está dizendo: eu sou um bom judeu, eu não vou, esses animais que estão aqui são animais impuros e imundos, isso não serve para o judeu. Isso porque o primeiro estava vivendo segundo a lei, ele estava vivendo segundo a lei. Todo bom judeu, até os judeus do dia de hoje, que não são os judeus ortodoxos, né? Aqueles judeus que, ou messiânicos, melhor falando, que se converteram a Cristo, não é? Tem aqueles judeus ortodoxos. A palavra ortodoxia quer dizer viver, então, diretamente pela palavra de Deus, verdadeiramente a doutrina da palavra de Deus, a palavra ortodoxia. Então, todo judeu ortodoxo, eles vivem unicamente, literalmente pela lei de Deus, a doutrina de Deus, que chama de lei. Mas agora, não era mais para viver debaixo de uma lei, era para viver pela graça da palavra que tinha sido revelada pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia diz agora que Simão Pedro está tendo essa visão, e o lençol está descendo cheio de quadrúpedes, animais, aves, e ele está dizendo: eu não vou comer, porque tudo que Pedro tinha vivido e tinha obedecido estava debaixo da lei. Ele está dizendo: não, a lei não me permite comer isso, porque eu sou um povo, eu sou um homem separado, santificado, circuncidado. Isso mesmo, eu não posso tocar nisso, porque eu estou separado para Deus. Mas Deus queria mostrar para ele que Deus já tinha separado um povo também fora do judaísmo, especial, zeloso de boa obra, que estava guardando a sua palavra para que o nome de Deus viesse a ser glorificado. Aleluia! A Bíblia diz que agora a visão está sendo posta diante dos olhos de Pedro, e Pedro está dizendo: não, a voz vem e diz: Pedro, pega, mata e come. E ele está dizendo: não vou matar e nem vou comer, porque eu nunca coloquei coisa imunda ou comum nos meus lábios. E Deus estava querendo dizer para ele: eu quero te tirar debaixo da ordenança da lei, e quero que você entre debaixo do tempo da graça. Eu quero que você mergulhe debaixo do tempo da graça. E Pedro não estava entendendo. É como muita gente ainda não entende nos dias de hoje. Chega na igreja e diz: olha, Deus vai te matar. Deus não mata ninguém. Deus não mata, Deus não vem para matar, Deus vem para dar vida e vida com abundância. Aquela pessoa lá vai ter que morrer, não vai morrer. Jesus já morreu na cruz do Calvário para resgatar aquela pessoa que está morrendo. Irmão, será que eu vou receber vitória? Não vai só receber vitória. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo deixou escrito que nós somos mais que vencedores. Então é vitória duplicada na tua vida, para que o nome dele venha a ser glorificado. É isso que Deus opera na vida do cristão, é isso que Deus queria revelar para Pedro. Pedro pega, mata e come. Ele disse: nunca matei e comi, nem coloquei coisa alguma imunda nos meus lábios, na minha boca. E essa visão vem, e a Bíblia diz que é recolhido no lençol. E é agora que Deus começa a mostrar para Pedro que Deus está no futuro. Ele tem o controle de tudo. Ele sabe o que vai acontecer na tua vida, na minha, daqui a 10 minutos, daqui a 1 hora, daqui a 2 dias, 1 semana, 1 mês. Isso mesmo, o diabo quer tirar a revelação de Deus da vida do cristão. O cristão está querendo viver por tempo de adivinhação. Isso mesmo, tem muita gente dentro da igreja que passou agora da fase de ser adulto, está querendo ser criança novamente. Não dá, depois de sair do ventre da mãe, não dá para voltar para lá. Uma vez você é adulto, faça coisas de adulto. Uma vez que você cresceu, cresça diante da graça e do conhecimento da verdade de Deus. A Bíblia diz que agora Deus ia revelar para Pedro o que realmente estava acontecendo. Pedro não estava entendendo nada, tentando juntar agora o que tinha acontecido, o que ele tinha visto. De repente, alguém bate na porta chamando por Simão Pedro. E quando Pedro desce e olha para os dois que estão lá embaixo, o Espírito Santo vem e revela e fala para ele, dizendo: pode ir com eles, porque sou eu que estou trazendo eles aqui, para que tu vá e pregue a minha palavra, para que almas sejam salvas e transformadas. Quem está me entendendo? Levanta a mão, dá glória para Deus. Então glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. A Bíblia diz que quando Pedro recebe a notícia ou a revelação do Espírito Santo, que tinha sido o próprio Espírito que tinha trazido aqueles homens ali, agora vai quebrando as barreiras, vai quebrando os obstáculos, vai quebrando aquela lei que trazia o jugo, que trazia a condenação, a separação entre um e outro. Aquela separação
separação, que não dava para um gentil chegar perto do judeu, que a palavra do Senhor Deus ia ser pregada simplesmente para os judeus e os demais iam ser tudo condenado. Nós estaríamos nessa condenação. Nós não alcançaríamos a salvação segundo aquilo que os judeus eles entendiam, que a salvação era para eles e para mais ninguém. E Jesus estava querendo revelar agora que a salvação era para todos aqueles que crescem no poder da sua palavra. A Bíblia diz que agora Pedro, então, entendendo que o Espírito Santo está dando ordem para ele pega e sai e vai com os mensageiros à casa de Cornélio. Glória a Deus. E é impressionante, irmãos, como Deus trabalha na vida de um homem e de uma mulher. É impressionante como Deus muda, como vira o cativeiro, como Deus se revela na vida daqueles que realmente têm um coração puro, um coração voltado. Isso mesmo, o que nós temos visto hoje. Eu sou um pregador, eu sou um evangelista. Eu sempre digo, eu não vim para dentro da igreja simplesmente para pregar, eu vim aqui para te provocar. Glória a Deus, aleluia. Isso mesmo. Por quê? Porque não é diretamente o pregador que te provoca, é a palavra de Deus que vai te provocar. Glória a Deus. A palavra de Deus vai mexer contigo. Era isso que estava acontecendo na igreja primitiva. Esses homens estavam cheios de poder, estavam cheios do Espírito, mas não queriam repartir o poder do Espírito com mais ninguém. Eles não queriam, eles achavam que a bênção era só para eles, que a vitória era deles, que a glória era para eles, isso mesmo, o elogio era para eles, que tudo era deles, mas Deus tinha repartido isso com todos aqueles que viessem crer no poder da sua palavra. Era isso que Jesus queria fazer, quebrar essa barreira da separação, não só entre Deus e os judeus, mas entre Deus e todos aqueles que habitavam na terra. E para isso esses homens precisavam entender que eram os discípulos de Jesus. Eles precisavam entender que eles deveriam não só ficar mediante aquela parte geográfica, aquele pedaço de terra de Jerusalém, mas que eles tinham que sair de Jerusalém. O próprio Jesus disse: então, quando vocês receberam o poder do alto, vocês vão ser minhas testemunhas, não só em Jerusalém, mas na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Tem gente que quer ser testemunha de Jesus só dentro da igreja. Glória a Deus. Tem gente que quer ser testemunha de Jesus só dentro da tua casa. Aleluia. Jesus disse: não é só em Jerusalém, é na Galileia, Samaria até os confins da terra. Glória a Deus, aleluia. Era essa barreira que Deus queria quebrar no coração de Pedro e de todos os outros discípulos. É barreiras que Deus quer quebrar no nosso coração, na nossa mente. Isso, quer quebrar, tirar essa escama que está diante dos nossos olhos. Isso eu recebi porque eu sou isso, eu sou que nada, recebeu pela misericórdia. O irmão, minha irmã também pode receber pela misericórdia de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus. Eles também podem receber. Os discípulos achavam que o Espírito Santo era só para eles, que Jesus tinha morrido por eles. Glória E a agora a ordem do Senhor Jesus, através do Espírito Santo, para Simão Pedro, era: vai à casa de Cornélio. Foi eu que trouxe esses mensageiros, foi eu que trouxe eles aqui para que tu vá com eles. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, então, Pedro vai com os mensageiros. Estava quebrando uma grande barreira. Outra maravilha quando Deus quebra a barreira da minha vida e da tua. Que maravilha quando Deus dissipa pedras que estão no teu caminho. Não é bom quando Deus tira algum obstáculo que está na tua frente? Quando você está vivendo Jesus de cura, não é bom? Não é bom quando você está com uma dor e Jesus ali toca na tua dor e tira a tua dor? Não é bom? Não é bom quando você pede para alguém orar por você e a resposta vem? Você não fica contente quando o milagre chega? Era isso que Deus queria fazer: repartir a graça com todos aqueles que crescem no poder da palavra. E a Bíblia diz que agora Pedro vai, e era isso que Deus queria, é que ele fosse e se ficasse diante de uma pessoa gentílica ou de um gentil. E fica aí, Pedro, que eu vou te mostrar o que eu posso fazer diante